Rússia testa sistemas de alerta de ataque aéreo e o Ministério da Defesa diz ter destruído mais de 30 drones ucranianos sobre território russo. Foi divulgado o vídeo das câmaras de segurança que registaram o momento em que um autocarro que circulava num viaduto perto de Veneza caiu. Papa Francisco inicia sínodo com mensagem de abertura e unidade e publica carta apelando a mais ações para travar as alterações climáticas. Mundial de 2030 vai realizar-se em 3 continentes. A maioria dos jogos será em Portugal, Espanha e Marrocos. Uruguai, Argentina e Paraguai acolhem as 3 primeiras partidas. Numa altura em que a Ucrânia tem intensificado as ofensivas com drones contra território russo, Moscovo divulgou imagens dos testes efetuados ao sistema de alerta de ataques aéreos. Enquanto os testes decorreram, por exemplo em Yekaterinburgo e Vladivostok, o Ministério da Defesa da Rússia revelou ter destruído mais de 30 drones ucranianos sobre o território russo. Em Volgogrado, 400 km a leste da Ucrânia, as autoridades russas aproveitaram para testar um abrigo. Существует как укрытие от осколков, от всего таких нехороших вещей, скажем так, ну и, соответственно, от химзащиты, от радиации. Bem longe da Ucrânia, em Irkutsk, norte da Mongólia, a Rússia testou os protocolos de segurança numa central hidroelétrica. Com a Ucrânia a reclamar a destruição do sistema de defesa antiaérea em Belgorod, a Rússia alerta para o aumento do apoio militar dos aliados ucranianos e para a perspectiva do conflito poder vir a envolver outras potências nucleares. A jornalista russa, que ficou popular ao Ocidente por se manifestar publicamente contra a guerra e o regime de Vladimir Putin, foi condenada a 8 anos e meio de prisão. Marina Ovsyannikova, que atualmente vive exilada num país europeu, foi julgada à revelia. Um tribunal de Moscovo considerou-a culpada de espalhar informações falsas sobre as Forças Armadas russas. A jornalista já tinha sido alvo de uma primeira sentença. Em outubro do ano passado, fugiu com a filha da prisão domiciliária que tinha sido condenada por um protesto durante um noticiário no canal de televisão em que trabalhava. O exército do Irão realizou um exercício com drones em todo o país na terça-feira, no meio de tensões com o Ocidente sobre os seus programas nuclear, de mísseis e espacial. Ucrânia e o Ocidente acusam o Irão de fornecer drones à Rússia. O Irão diz que eles não estão a ser usados na guerra na Ucrânia. Foram posteriormente divulgadas imagens também de drone de um navio de guerra não identificado no Oceano Índico que diziam ser de fora da região. Normalmente utilizam esse termo quando se referem a navios de guerra americanos. Desde que começou a guerra na Ucrânia, o alargamento da União Europeia começou a ser mais debatido e deverá dominar boa parte da agenda das cimeiras na cidade espanhola de Granada. Trata-se de um debate ao nível da Comunidade Política Europeia, com 44 países, na quinta-feira, e ao nível do bloco de 27 países da União, na sexta. De recordar que a União Europeia também aceitou a candidatura da Moldova no ano passado e que os países da região dos Balcãs Ocidentais já estão na fila de espera há décadas. Mas alargar um clube que já sente dificuldades em se entender com 27 Estados-membros vai exigir reformas. But there will have to be a reorientation of the big spending priorities on agriculture and cohesion, because obviously Ukraine, if it came in without any change, would eat up most of the budget, and that will not be acceptable to many member states. So there will have to be a difficult negotiation in terms of the budget, who pays in, who gets what the priorities will be. Ou seja, países como Portugal poderiam deixar de receber uma boa fatia de fundos porque a média de rendimentos per capita seria mais alta em relação aos novos membros mais pobres. Também deverá ser necessário que mais temas sejam votados por maioria qualificada em vez de unanimidade, para evitar que os vetos atrasem demasiado as decisões políticas. Um relatório de peritos sobre o alargamento propõe ainda criar diferentes níveis de integração com uma progressiva adesão às várias políticas, mas a ideia não é consensual. We need to be very careful in not having second-hand countries within the European Union, because I heard a lot of talk here in Brussels as well about the idea of having, I don't know, first-grade countries, maybe the old countries, and then newer countries to be like second-hand countries, and it's a very bad thing and it's a very bad idea. Apesar do presidente do Conselho Europeu ter dito que até 2030 deveriam estar prontas as reformas, a Comissão Europeia e vários governos não querem ainda falar de datas.
O fim da guerra na Ucrânia, com os seus impactos geopolíticos e financeiros, é também determinante para estabelecer o ritmo de reformas, tanto nos atuais membros do clube como naqueles que estão na sala de espera. Os governos da União Europeia chegaram a acordo quarta-feira sobre um novo regulamento de crise no âmbito do Pacto de Migração e Asilo. O regulamento define medidas para gerir um aumento súbito e volumoso de pessoas que pedem asilo, como tem acontecido este ano, sobretudo em Itália. Por um lado, um governo pode prolongar os períodos de detenção até que cada pedido seja analisado, mas por outro lado, os outros Estados-membros são chamados a receber algumas das pessoas. É a chamada abordagem da solidariedade com responsabilidade. O texto final ainda depende de negociação com o Parlamento Europeu. The point of the European Parliament is binding relocation programs ordered by the Commission, by an EU coordinator for relocations. But I know that there's resistance within the Council, so we gotta come towards each other's direction so that we build a compromise that results in some form of effective, credible solidarity, not solidarity à la carte. A relocalização noutros países é contestada por vários governos, embora o regulamento lhes dê a possibilidade de contribuírem com financiamento. Mas a Polónia e a Hungria nem isso querem e votaram contra, num processo para o qual basta maioria qualificada. The entry of illegal migrants into Europe is not something that we should tolerate. We need to strengthen our border controls, and the Central European countries say no to the relocation of people who illegally entered and then other countries want to pass them on. That's not going to work. It hasn't worked and it's not going to work in the future either. Os governos e os eurodeputados vão tentar chegar a acordo sobre o texto final de vários regulamentos para que o pacto fique completo até ao final do ano e possa entrar em vigor o mais rapidamente possível. Foi divulgado o vídeo das câmaras de segurança que registaram o momento em que o autocarro que circulava num viaduto perto de Veneza caiu, por enquanto, ainda sem explicação. As autoridades italianas abriram uma investigação. O mau estado do viaduto e uma alegada falta de manutenção estão entre as hipóteses que podem ter precipitado a queda do autocarro, que não deixou sinais de travagem nem de colisão com outros veículos. Cavalcavia in questo stato da anni che è in questo stato, che dicono manutenzione, hanno fatto così, però hanno cominciato da poco a fare la manutenzione, però la sicurezza là. Adesso ho notato che ci sono dei pezzi di guardrail arrugginiti, staccati. O balanço de vítimas neste momento é de 21 mortos, incluindo um bebê de ano e meio, e 15 feridos, incluindo 6 em estado grave, todos estrangeiros. I feriti sono tutte persone giovani, i familiari stanno arrivando, essendo tutti pazienti stranieri c'è bisogno dei tempi di percorrenza, quindi stanno piano piano arrivando. O acidente ocorreu por volta das 19 horas de terça-feira num viaduto conhecido como Rampa Risardi, junto às linhas ferroviárias que ligam à ilha de Veneza. A Procuradoria de Veneza recolheu a caixa negra do autocarro e, de acordo com a agência ANSA, abriu um processo a um hipotético crime de homicídio múltiplo rodoviário. O Papa Francisco abriu esta quarta-feira o Sínodo dos Bispos sobre o futuro da Igreja Católica com uma mensagem de abertura e unidade. Francisco fez uma ligação com a recente Jornada Mundial da Juventude em Lisboa e apelou a uma igreja mais humana, mais fraterna e menos ideológica, menos política. Uma Chiesa que guarda com misericórdia l'umanità, uma Chiesa unita e fraterna, o almeno che cerca di essere unita e fraterna. Questo sguardo accogliente di Gesù invita anche noi ad essere una Chiesa ospitale, non con le porte chiuse, la Chiesa delle porte aperte a tutti, tutti, tutti. Antes da abertura do Sínodo, o Papa Francisco aproveitou a oportunidade do Dia de São Francisco para publicar uma carta apelando a mais ações para travar as alterações climáticas. Critica os negacionistas do clima e aponta a COP28 como um momento de tornar as políticas de transição energética eficientes, obrigatórias e facilmente monitoráveis. O presidente do Azerbaijão cancelou o encontro com o primeiro-ministro da Arménia previsto para esta quinta-feira em Espanha.
Ilham Aliyev terá ficado descontente, segundo apurou a France Presse, com o recente apoio manifestado pelos europeus ao governo de Erevan e nem viaja até Granada, onde vai decorrer a terceira reunião da Comunidade Política Europeia, na qual garantiu a presença, entretanto, o primeiro-ministro arménio. Nikol Pashinyan lamenta o cancelamento do encontro, que seria o primeiro desde que o Azerbaijão recuperou o controle de Nagorno-Karabakh.